de número 13. Também quero dizer para você nessa manhã que Deus é poderoso para nos ensinar, redarguir e a presença dele. Acho que eu vou ficar com esse aqui, meu. Esse aqui está direto funcionando, amém? Eu quero cumprimentar as pessoas que estão nos assistindo nas suas casas, através da internet, e dizer para vocês que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. Dizer também que nós estaremos intercedendo por todos vocês que estão deixando os seus nomes nos comentários dos textos, para que nós possamos estar orando depois pela vida das pessoas. Muitos de vocês que estão aqui, quando sobra um tempo, vocês assistem os programas Edificando Vida, Minuto com o Bispo, os cultos, e isso é muito bom, fortalece a vida de cada um. Juízes, capítulo de número 13, começa a pregação nesta manhã. Amém? Juízes, Gênesis, do Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes 13. Diz assim: e os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Deixe-me virar minha página. E entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia homens em Zorá, da tribo de Dan, cujo o nome era Manoá, e a sua mulher era estéril e não tinha o quê? Estamos no mesmo lugar então, e não tinha filhos. Então diga comigo, Manoá tinha uma esposa estéril e não tinha filhos. Vamos lá, versículo 3. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te que bebas vinho ou bebida forte, e nem comas coisa imunda, porque, pois, tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre. Ele começará a livrar Israel na mão dos filisteus. Então a mulher entrou, falou ao seu marido, dizendo: um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus, terribilíssima, e não lhe perguntei de onde era, e nem ele disse o seu nome. Porém disse-me: eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não beba vinho nem bebida forte, não coma coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. Então Manoá orou intensamente ao Senhor e disse: Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha para nós outra vez e ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. E Deus enviou, e Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher. E ela estava no campo, porém não lhe estava com seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher, e correu e noticiou seu marido. E disse-lhe: eis que aquele homem que veio a mim, outro dia me apareceu. Versículo 11. Então Manoá levantou-se e seguiu a sua mulher. E veio aquele homem que disse: eis tu aquele homem que falaste desta mulher? E disse: eu sou. Então disse Manoá: cumpra-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver e o serviço do menino? E disse o anjo a Manoá: de modo quanto eu te disse, a tua mulher se guardará ela. De tudo quanto procede da vide não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, e nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tenho ordenado guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: ora, deixa que te detenhamos e te preparamos um cabrito. Porque o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda me detenhas, não comereis do teu pão, e não fizeres holocausto, oferecerá ao Senhor.
porque não sabia Manoá que fosse o anjo do Senhor. Versículo 17. E disse Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome, para que quando cumprir a tua palavra, te honraremos? O anjo do Senhor disse: por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de manjar e ofereceu sobre a penha ao Senhor. E agiu o anjo maravilhosamente, vendo Manoá e sua mulher. Sucedeu que, subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar, o que, vendo Manoá e sua mulher, caíram em terra sobre o rosto. E nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá nem a sua mulher. Então concebeu Manoá, que era o anjo do Senhor, e disse à sua mulher: certamente morreremos, porquanto temos visto Deus. Porém sua mulher disse: se o Senhor nos quisera matar, não aceitaria da nossa mão holocausto e oferta de manjares? E nem nos mostraria tudo isso? Nem nos deixaria ouvir tais coisas neste tempo? Depois teve esta mulher um filho, chamou o seu nome de Sansão. E o menino cresceu e o Senhor abençoou. E o Espírito do Senhor começou a impelir ele, quando em quando, para o campo de Dan, entre Zorá e Estarol. Amém? Agora vai para o capítulo 16. Acha o capítulo 16, deixa nesse lugar. E olha para cá um pouquinho. Amém? Dá uma olhadinha para cá um pouquinho, pessoal. Eu quero falar uma coisa a vocês. A Bíblia diz que houve uma promessa a uma mulher, esposa de Manoá. A Bíblia fala que essa mulher era estéril e que do seu ventre não se geraria filhos, não havia possibilidade desta mulher dar um bebê ao seu esposo, à sua família. E eu quero falar com vocês que estão aqui, vocês que estão ouvindo nós, pessoal. Escute uma coisa. Quando nós temos uma deficiência em alguma área da nossa vida, quando nós temos uma esterilidade em alguma área da nossa vida, seja ela que área for, algumas pessoas são estéreis emocionalmente. Eu conheci pessoas que estão no 8º relacionamento, 10º, 12º, 17º, 25º relacionamento. A pessoa não dá certo com ninguém. A pessoa tem uma esterilidade naquela área da vida dela. Tem pessoas que são estéreis profissionalmente. Eu conheci pessoas com mais de 40 assinaturas na carteira. Consegui conhecer pessoas que tiveram a carteira assinada num mês, 2, 3 vezes dentro do mês, porque tem uma esterilidade naquela área. Conheci pessoas que tinham esterilidade em área financeira, em outras áreas, profissionais, sentimental, administrativa. A Bíblia diz que essa mulher era estéril e não podia gerar filho. Só que a Bíblia também diz uma coisa: e quando Deus quer cumprir algo na nossa vida, naquilo que nós não temos condições de gerar um resultado bom, Deus vem com a sua graça, chega em nosso viver e permite que nós venhamos a quebrar aquela esterilidade que ora está nos trancando. Amém? Então veja bem, eu não sei onde é que está a esterilidade que está paralisando você, mas eu venho nesta manhã como anjo da igreja. Eu não sou anjo de ninguém e também não sou anjo, mas da minha igreja e dos meus membros que me ouvem, eu sou o anjo da igreja, sou o pastor deles. E eu venho como anjo da igreja dizer para você que toda a esterilidade que está na sua vida, na área que não está progredindo, Deus vai entrar com providência nessa manhã. Amém? E Deus vai entrar com providência para trazer vida ao que não existe na tua vida. Amém? Então saiba de uma coisa, que quando há um propósito de Deus, nós não vamos entender como, mas se Deus tiver que descer um anjo do nosso lado para nos dar uma orientação, para dizer como nós vamos ter que fazer, ele vai descer um anjo. Ainda como aconteceu com Manoá, que nem o nome do anjo perguntaram. E quando foram perguntar, o anjo disse: mas de que precisa saber o meu nome, se a bênção já te trouxe na tua mão? Amém? Então Deus vai fazer dessa maneira. Vai aparecer do nada o anjo, você vai dizer: mas quem era aquela pessoa que me ajudou? Mas eu nem pude pegar um nome. E Deus vai dizer: para que um nome, se a resposta que tu precisava eu já trouxe para você? Amém? Então Deus é poderoso para fazer isso.
Havia uma esterilidade naquela mulher. Diga comigo assim, mas havia uma promessa de Deus. Amém? Então, se há uma promessa de Deus na tua vida, irmão, eu quero falar uma palavra para você. Nenhum plano de Deus pode ser frustrado. Amém? E ninguém e nada pode frustrar um plano de Deus na sua vida. E ninguém vai frustrar. Porque o Senhor fala assim nessa manhã: agindo eu, quem impedirá a tua bênção na tua vida? Ninguém vai poder impedir. Amém? Vocês estão aqui na igreja? Amém? Vocês estão aqui mesmo? Às vezes tem que perguntar, né? Então diz assim a palavra de Deus, que o anjo apareceu. Essa mulher chamou o marido dela, falou: olha, apareceu um homem aqui, falou que eu vou ter um filho, falou que o meu filho vai ser nazireu, Deus do meu ventre. O que era uma criança nazireu? Ele havia uma promessa naquela criança e ele não teria o corte do cabelo dele. Era uma promessa de uma coisa que Deus havia proposto. E ele deu uma recomendação para ela. Veja bem, a bênção de Deus, ela sempre vem com uma recomendação para nós. Ele falou: olha, tu quer ser abençoada? Ela falou: quero. Tu quer um filho? Ela falou: preciso demais. Às vezes a gente está assim, né? Tem áreas que a gente precisa demais. E daí ele falou assim: só vou te dar um conselho. É uma receita, se tu quer que funcione. Não beba bebida forte. Não toque em nada que venha da videira, que havia vários derivados na área, principalmente da fermentação do álcool. E não coma nada imundo. Não coma nada sacrificado aos ídolos. Não te envolva com nada disso. Ou seja, aquela mulher deveria se guardar por um período para que aquele resultado que Deus ia dar milagroso pudesse acontecer. Amém? Eu vejo isso como um processo de purificação, de decantação. Quem é que já foi determinado pelo médico para fazer um exame e que o médico disse assim para você: olha, tu vai amanhã de manhã cedo fazer, mas tu tem que ficar em jejum? Alguém já viu falar disso? Alguém já passou por isso de vocês? Amém? Veja bem, se você já teve que ir no outro dia fazer um exame em jejum, por que era isso, bispo? Para que você tivesse purificado, para que você tivesse um tanto quanto purificado, pelo menos 12 horas. Tem gente que diz assim: olha, para te vir amanhã tu vai ter que estar com a bexiga cheia, então tu enche o bucho. É diferente. O outro fala: não, tu não come. Tem regras para que haja um resultado bom daquilo que nós queremos. Amém? Então não é diferente com Deus. Deus falou para aquela mulher: tu quer um filho, tu é estéril, tu quer ser abençoada, tu quer um resultado positivo? Falou: quero, Senhor. Ele falou: não bebe, larga a cachaça de lado. Ele falou: não come coisa imunda, porque tem uma coisa: agrada a mim abençoar a tua vida. Amém? Então Deus queria fazer um milagre na vida daquela pessoa, mas tinha umas regras para aquela pessoa seguir, tinha ordenanças para aquela pessoa seguir. Sabe por quê, pessoal? A Bíblia fala que na casa de Deus a gente tem que ter duas coisas. Digam amém. Pergunte para mim: quais as coisas? Ordem e decência. A Bíblia diz para nós ter na casa de Deus. Então a casa de Deus, ela dá para brincar, dá para cantar, vamos pular, vamos pular, vamos pular. Dá para pular, dá para dançar, dá para brincar, mas ela tem que ter ordem e decência. Então a casa de Deus tem essas coisas assim. A ordem é que quando Deus fala uma coisa com nós, a gente precisa entender, precisa dar ouvido. Porque essa mulher recebeu uma ordem, o marido falou: tá bem, esposa. O marido era legal, Manoá. Ele falou: tá bem, mulher, mas me diz uma coisa: vai nascer um bebê, tu é estéril. Eu acredito. Ele acreditava em milagre. Só que ele falou assim: mas me diz uma coisa, e depois que esse bichinho nascer, o que nós vamos fazer com ele? Tem que amarrar, tem que atar, tem que guardar, né? Porque ele não sabia como criar, era um projeto de Deus. Quando uma coisa na nossa vida é um projeto de Deus, a gente tem que pedir para Deus como é que a gente vai continuar depois do projeto. Amém? Você está entendendo? O que aconteceu com a mulher do azeite, que o azeite multiplicou? Desculpa eu misturar os textos. Quando encheu as vasilhas, ela voltou lá no profeta e disse: escuta, profeta, o que eu faço, Eliseu? O que eu faço com todo aquele azeite? O Eliseu deu a receita: não, tu faz assim, 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 assim. Você está entendendo? Então, quando um projeto é de Deus,
Nós somos abençoados, Deus nos abençoa. Só que nós temos que depois saber o que Deus quer que nós façamos para botar em prática aquilo. Amém? Então, escute bem. Eu quero que você vá agora no capítulo 16. Até aqui você entendeu? Amém? Então tinha uma promessa na vida daquela mulher, de Deus, e no marido dela, Manoá. Essa promessa foi cumprida. Nasceu um menino chamado Sansão. Amém? Sansão. Versículo 16. Capítulo 16. E foi-se Sansão a Gaza, e viu ali uma mulher prostituta, e entrou a ela. E foi dito aos gazitas: Sansão entrou aqui. Foram, pois, em roda a toda a noite, e puseram espias à porta da cidade. Porém, toda a noite estiveram sossegados, dizendo: até que a luz da manhã esperamos, então o mataremos. Olha para cá um pouquinho. Começa aqui uma guerra espiritual. E essa guerra eu queria que vocês identificassem na vida de vocês. Quando temos uma promessa de Deus, e quando essa promessa de Deus começa a se cumprir na nossa vida, Satanás se entristece, o diabo fica triste. No caso de Sansão, através do seu pai Moamá e da sua mãe Estéril, que tiveram uma promessa cumprida, nasceu esse menino nazireu de cabelos compridos, sobre uma promessa de Deus. E a Bíblia diz que ele nasceu para derrotar os filisteus, para ser um homem que representasse Deus, para ser um homem que tivesse algo de Deus na vida dele. Só que a Bíblia diz, meu tocador de fundo, que esse homem, ele tinha um problema, ele tinha desejos carnais e sexuais nele, que levaram ele a ir para um lugar chamado Gaza, no meio de um povo chamado gazitas, que eram as pessoas de lá, onde, segundo os estudos, relatam que as mulheres eram de boa feição, bonitas. E então o nosso amigo, o nosso Sansão, foi lá e cresceu o olho para cima de uma gazita. Apareceu lá uma gazita bonita e o Sansão, tem uma brincadeira que falam que a queda de Sansão é dali lá, né? Ele olhou a Dalila e ele colou as placas, como a gente diz no trabalho onde eu trabalho. Ele olhou a Dalila e colou as placas, congelou. Ei, escute uma coisa, Deus nos fez, não é para nós querer o que não é nosso. Eu nem estou falando de mulher. Não é para nós desejar e cobiçarmos aquilo que não é nosso. Não é para nós fugir do propósito ao qual Ele nos abençoou. Ele abençoou o menino Sansão, a mãe dele Estéril, o pai dele Moamá. Ele abençoou eles para um projeto de Deus. E esse menino saiu da direção do projeto de Deus. E é um problema, e é sobre isso que eu estou pregando. Quando temos um projeto, em 1999, Deus curou minha filha na igreja. E Deus começou um projeto na minha vida, fazem 18 anos. Esse projeto que Deus começou. Agora, dia 21 de abril, dia 2 de fevereiro, fez que eu cheguei dentro da igreja. Dia 21 de abril, que me batizei nas águas, faz 18 anos. E esse projeto de Deus, ele vem sendo executado na minha vida nesses 18 anos. Ele não foi paralisado. Só que se eu me desviar do chamado e do projeto de Deus, o Senhor também vai me deixando de lado. Tem um projeto de Deus. Começou lá na cura da minha filha física e minha cura interna. E Deus vem realizando o projeto. Mas tem uma direção, tem um caminho a seguir. Eu preciso definir se eu quero esse projeto ou não. A Bíblia diz que Sansão foi a Gaza e viu uma prostituta e entrou essa prostituta. Entrar a prostituta significa fazer sexo com a prostituta. Foi isso que ele fez também. Ele entrou a prostituta, fez sexo com a prostituta. Tinha um custo talvez, eu não sei como é que era naquela época. Amém? Hoje está um pouco mais barato, né? Se encontra sexo barato nas ruas, até promocional. A R$ 9,99 se encontra sexo. Eu acredito que vai chegar a R$ 2,99, mas R$ 9,99 se encontra. Amém? R$ 30, R$ 50, tem sexo mais caro, mas se encontra sexo na rua.
A Bíblia diz assim no versículo de número 16, versículo 3. Porém Sansão deitou-se até a meia-noite, e à meia-noite se levantou e travou as portas da entrada da cidade, ambas com ombreiras juntamente com trancas. Tomou, pondo-as sobre o ombro, levou-as para cima até o cume que está de frente a Hebrom. Quando nós estamos fazendo uma coisa errada, nós não fizemos de dia, nós fizemos de noite. Amém? Rarissimamente nós fizemos de dia. A Bíblia diz que de noite, ele à meia-noite foi lá e trancou as trancas tudo, as ombreiras, para poder se resguardar. E sabia que ele não estava fazendo uma coisa certa. Mas, bispo, a gente consegue identificar, a gente sabe quando não está fazendo uma coisa certa. Chimitão para você, né? A gente sabe sim. A gente sabe quando Deus está falando para a gente não faz. Não realiza isso. Não é legal isso, não vai ser interessante. A Bíblia, a gente sabe disso. Seja em qualquer prática. Esses dias eu estava na lotérica aqui na cidade de Lajeado, na rua Pasqualini, e uma moça me devolveu um troco muito errado, me deu muito dinheiro para mais, me deu muito mais do que eu dei para ela o dinheiro. E daí eu saí para fora e olhei aquele monte de dinheiro, que ele era mais do que eu tinha dado, né? E daí eu voltei e tinha uma pessoa comprando sorvete e outra coisa ali, e eu falei: moça, que me deu muito dinheiro demais aqui para eu te dei, né? E ela olhou aquele dinheiro e falou: mas quanto você me deu? Eu falei: tanto. Ela falou: meu Deus, me perdoa, eu achei que era uma nota X lá. Daí eu falei, aí ela me devolveu só o pouquinho que era meu. A mulher olhou para mim com a cara assim, os olhos assim. Eu entendi que a mulher disse assim: bota a boca aberta nisso. Eu entendi nos olhos da mulher que dizia, né? Bota a boca aberta nisso. A mulher pensou assim: por que não foi para mim que tu me deu o troco, eu acho, né? Então, mas não adianta, você entende? Em qualquer ação que você for fazer, que fuja do projeto de Deus na sua vida, vai ter um preço por aquilo ali. Ontem eu preguei numa cidade chamada Forquetinha e falei que o juiz estava à porta. Não me lembro mais que passagem foi que eu preguei. Eu sei que eu falei que o juiz estava à porta e que a nossa palavra fosse sim, sim e não, não, porque o juiz estava à porta. Então nessa manhã eu quero falar para você que o Senhor está sobre a sua vida com os projetos e os propósitos para executar na sua vida, mas que só você pode frustrar os planos de Deus na sua vida. Somente você pode parar os planos de Deus na sua vida. A vontade de Deus é muito grande em realizar os projetos na sua vida. Só que você não está conseguindo deixar as coisas de Deus se fazer verdade na sua vida. Aqui tem regras, aqui tem princípios, aqui tem ordem e decência. E se você não fizer segundo o que está escrito aqui, Deus ama muito você. Deus é apaixonado por você. Só que antes dele ser desvairadamente apaixonado, ele é justo. E ele não pode abençoar você se você não quer ouvir as coisas dele direito e fazer direito. A Bíblia diz no versículo de número 4 que aconteceu depois disso que afeiçoou de uma mulher no vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Então os príncipes dos filisteus, lembra que os filisteus eram os inimigos? O príncipe dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade e vê em que consiste a sua grande força. Com que poderíamos assenhorar-se dele e amarrá-lo, para que assim afligimos e te daremos cada 1.100 moedas de prata. Olha para cá. Uma moeda de prata é dinheiro hoje ainda. Uma grama de prata vale bastante ainda. Imagina uma moedinha de prata. Eles queriam dar 1.100 moedas cada uma. E eles eram vários príncipes. Será que você pode entender, irmão, que pela sua alma o diabo oferece muito e pela nossa alma o Satanás oferece muito? É assim como tinha os príncipes dos filisteus, Satanás, segundo a Bíblia Sagrada e segundo o livro de Efésios, tem ativo hoje na face da terra. Satanás tem os seus principados e as suas potestades, que oferecem valores altíssimos para se assenhorar da tua vida, que era o que eles queriam, se assenhorar da vida de Sansão. Então o diabo vai botar coisas maravilhosas diante de você, vai botar estruturas fortes, vai botar pessoas assenhoradas de dinheiro,
estruturas com valores maravilhosos. Deus vai fazer isso. A gente conhece tanta coisa na caminhada da vida. Essa semana eu conheci uma jovem menor de idade, sob a gerência de uma pessoa maior de idade, de um salário muito grande de mais de 20 mil reais, e mantém a vida dessa jovem, paga seus estudos, todas as suas coisas, todas as suas despesas, para viver com ela. Complicado isso. A senhora-se dela. O diabo não mede esforço para fazer isso. O mesmo Satanás, o mesmo espírito imundo, pessoal, que tenta destruir você, é o mesmo que sabe que se você se achegar a Deus, ele é obrigado a fugir de vós, porque a Bíblia diz isso: achegai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O caso de Sansão era muito triste porque eram desejos sexuais, mas hoje tem todo tipo de desejo, não é só sexual. A Bíblia diz então que eles tramaram e disseram: nós te demos 1.100 moedas se tu nos disser de onde vem a força dele. Você imagina Satanás oferecendo aí para uma pessoa valores e valores e valores, só para descobrir da onde vem a força que mantém você de pé. É muito cara essa força. Amém? Quem descobre Deus, a Bíblia diz que descobre uma paz interior muito grande. O Senhor Jesus disse: a minha paz eu vos dou. Amém? O Senhor Jesus disse: eu vou para o Pai e vou preparar um lugar para vós. No livro de João ele disse assim: na casa de meu Pai há muitas moradas. Amém? Há uma promessa da parte de Deus, um projeto, um propósito. No versículo de número 7, então, 6. Disse, pois, Sansão a Dalila: declara-me, peço-te, o que consiste a tua força? Em que pode ser amarrado para te poder afligir? Disse Sansão: se me amarrarem com 7 vergas de vime fresco, ainda estivessem seco, eu me enfraqueceria. Seria como qualquer outro homem. Versículo 8. Então os príncipes dos filisteus trouxeram as vergas, e ainda não estavam seco, amarrou ela. E os espias estavam sentados como numa câmara. Então lhe disseram: os filisteus vêm sobre ti. Sansão então quebrou as vergas de vime, como se quebra um fito de estopa cheio do fogo. Assim não se soube em que consistia a sua força. Então olha só, quando ela contou para os filisteus: me tragam vergas de vime, eu vou amarrar ele vai ficar fraco. O diabo providenciou as vergas. Você entende que Satanás é tão astuto que aquilo que ele sabe que você precisa para você cair, ele vai providenciar, vai pôr uma bandeja. A gente costuma dizer no meio espiritual, é muito usado para fazer trabalhos de macumba e apresentar as pessoas na macumba, uma bandeja de Agdala que se coloca tudo aquilo que vai ser oferecido para o ídolo ao qual nós estamos sacrificando as coisas, para a entidade que vai receber aquela oferenda. A Bíblia diz que o diabo prepara a bandeja para nós e dá pronta. Foi assim com Dalila. Eles trouxeram as vergas, trouxeram tudo. Ó, amarra ele. Você entende? Faz direitinho aí o negócio. Versículo de número 8 já foi dito. Versículo de número 9 já foi lido. 10. Então disse Dalila a Sansão: zombaste de mim, me disseste mentira, declara-me agora com que poderia ser amarrado. E ele disse: amarra-me com cordas novas. Se não houvesse feito obra nenhuma, então me enfraqueceria como qualquer homem. Então Dalila tomou corda nova, amarrou ele. Os filisteus vêm sobre ti. Sansão e os espias assentados numa câmara. Então quebrou as cordas e seus braços como um fio. E disse Dalila a Sansão: até agora zombaste de mim e me mentiu. Declara-me, pois, como poderei amarrá-lo? E ele disse: se teceres 7 tranças de cabelo na minha cabeça com lista de teia. Ela fixou-se com uma estaca e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti. Então despertou do seu sono, arrancou a estaca, arrancou as tranças, juntamente com os laços de fita, e então disse: como dirás, tenho-te amor, e estando contigo e o teu coração, já 3 vezes zombastes de mim, e ainda não declarastes
em que consiste a tua força? O diabo inspirou ela para dizer: como é que tu diz que tu me ama? Se tu já me mentiu 3 vezes, como é que eu faço tu perder a força? Será que você consegue entender nesse texto que o diabo é tão astuto que ele faz isso conosco? Sujo, imundo e astuto. É isso que o Satanás é. Insistente. Não larga você. Quantas vezes o diabo jogou sujamente para vir contra você? Quantas vezes Satanás não desistiu de destruir você sabendo que há um projeto de Deus na sua vida? Quantas vezes o diabo tem tentado de várias formas atacar você? Veio contra Sansão com tranças, com fitas, veio contra Sansão com vimes, sempre tentando e dizendo: mas se tu me ama, por que tu está me mentindo? Satanás é sujo, imundo. Mas eu vou falar uma coisa para você, irmão. Quando há um projeto e um propósito de Deus na nossa vida, Satanás não vai poder vencer sobre a sua vida. Deus vai lhe dar forças, Deus vai lhe dar estrutura para você vencer essas fraquezas, para você sair dessa situação. Esse menino Sansão tinha uma promessa sobre a vida dele, uma promessa de Deus desde o ventre da mãe dele. Eu profetizo sobre a sua vida que é uma promessa sobre a sua vida desde o ventre da sua mãe. Você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus, e a sua história com Deus, ela está recém começando. Deus vai paralisar a ação do inimigo na sua vida. Amém? A Bíblia diz aqui no versículo de número 16: sucedeu que, importunando ela dias e dias com suas palavras, molestando a sua alma, se angustiou até a morte. Olha o que o diabo fez. Ficou, como ela dava serviços sexuais a ele, satisfazia o sexo dele, a Bíblia diz que dias e dias ela molestava ele. Me conta, cara, o que é, me diz onde é que está a tua força, me diz como é que eu te destruo, me diz como é que eu destruo tua família, me diz como é que eu destruo tu, me diz como é que nós te pegamos. Até que a Bíblia diz que a alma dele se angustiou. E aí diz aqui, ó, versículo de número 18. Versículo 17. E descobriu-lhe todo o seu coração. Nunca subiu navalha na minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. Se vier a ser raspado, vai de mim a minha força e me enfraqueço. Seria como todos os homens. Vendo, pois, Dalila, que descobriu o seu coração, enviou os príncipes de Filisteu, subiu desta vez, porque agora descobri de todo o coração. Os príncipes dos filisteus subiram, trouxeram o dinheiro na sua mão. Viu que porcaria isso? Irmãos, eu sei que eu estou diante de uma igreja dizimista, sei que eu estou diante de uma igreja fiel. Todos que estão aqui dentro são dizimistas. É fantástico isso, fantástico. Só que você vê a importância que tem uma oferta. Amém? A Bíblia diz que eles pagaram uma oferta para a prostituta. E foi uma oferta simples, bispo? Não, não foi. Cada um deu 1.100 moedas de prata. Você pode imaginar isso? Cada um deu 1.100 moedas de prata, só para destruir um homem de Deus. Veja o ataque de Satanás para destruir uma pessoa de Deus. Então, parabéns a você que tem responsabilidade com Deus e que sabe o valor. Você não tem 1.100 moedas de prata, eu não tenho. Mas muitas vezes um R$5, R$2 que a gente oferta, a gente tem que lembrar: Senhor, essa oferta aqui, Senhor, eu não tenho as 1.100 moedas de prata que foi dado para destruir o Sansão, mas é a minha oferta para destruir o mal na minha vida. Dá aquela sua oferta para quebrar aquele mal na sua vida. A Bíblia diz mais, que no versículo de número 18, diz assim, 19. Então ela fez dormir sobre os seus joelhos, chamou o homem, raspou-lhe as tranças do cabelo, começou a afligi-lo. E disse ela aos filisteus: vem sobre ele. Serei dessa vez que vem os filisteus, e eu me livrarei, porque não sabia que o Senhor se tinha retirado dele. Amém? Quando ela gritou, rapou a cabeça dele e gritou: vem os filisteus sobre ti. Ele falou: vou me levantar e dessa vez eu me livro deles. Quando ele se levantou, ele não sabia que Deus tinha se retirado dele. Pessoal, olha para cá. Pode Deus se retirar de nós? Pode. Deus cansa repetidamente de nos ajudar.
Mas isso acontece sim, aconteceu com Sansão. Pode acontecer comigo, bispo? Pode. Há uma promessa de Deus sobre a sua vida, Deus executa ela. Executou na vida da mulher estéril e no pai. Moamá. Nasceu o filho, lemos tudo isso. Botou em prática, começou a dar vitória direto para Sansão. Sansão não largava a prostituição, foi se vender para uma prostituta. Havia um projeto de Deus no coração dele, se deitou com a prostituta para contar o projeto de Deus. Brincou. Deus dando tudo que era estrutura para ele, e ele brincando com Deus. Até que a Bíblia diz que o Senhor se retirou dele. Sansão se levantou, achou: eu estou forte, Deus é comigo. Não venceu, caiu. Sabe por quê? Porque Deus diversas vezes falou para ele: Sansão, tu não pode fazer assim, tu não pode fazer assado. Pô, cara, eu estou te ajudando, cara. Deus falou para ele: Sansão, Deus do ventre da tua mãe, cara, eu estou te ajudando. Sansão, eu venho contigo, venho te ajudando, tu vem tendo vitória, mas sou eu, não é tu, cara. Não pensa que é a tua força, não pensa que é alguém que te deu vitória, sou eu, Deus disse. Sansão, aqui sou eu, Deus. E Sansão sempre aprontando ali aquelas coisinhas para Deus. E aí a Bíblia diz que Deus abandonou ele. Quer ver? Versículo 20. Diz assim, 21. Então os filisteus pegaram ele e arrancaram os... Você pode imaginar agora na sua cabeça uma pessoa com os olhos arrancados? A Bíblia diz aqui, irmãos, que arrancaram os olhos dele. Espiritualmente, eu quero transmitir para vocês que estão aqui na igreja e quem está ouvindo, escute uma coisa. Arrancaram os olhos dele. Será que Deus vai ter que arrancar alguma coisa de você para você entender que há uma promessa de Deus na sua vida e que você não pode entregar essa promessa fora, na mão dos filisteus? Há uma promessa de Deus na sua vida para Deus abençoar você, abençoar a mim, abençoar o meu tocador, abençoar quem está ouvindo, mas que Deus repetidamente tem nos orientado e tem dito para nós: façamos diferente. Era o que aconteceu com ele. Arrancaram os olhos do coitado, tiraram os olhos. Aqui diz que eles fizeram dele descer a Gaza, amarraram ele em 2 cadeias de bronze e andava moendo no cárcere. Então, além de arrancar os olhos, eles botaram ele em Gaza, onde ele era o cara, onde ele fazia toda a prostituição dele e se mostrava como um homem de força, e fizeram ele ir moer pedra amarrado por umas correntes. Para você ver como o diabo humilha a pessoa. Ele humilha a pessoa. Sansão recebeu a recompensa do pecado dele, irmão. No caso, o pecado dele se chamou Dalila. Foi o pecado que Sansão achou para ele, por descumprir repetidamente as ordens de Deus. Muitas vezes ele descumpriu para manter-se separado das nações iníquas. Dalila fazia parte do povo de Gaza e pertencia a uma estrutura inimiga. Você sabe o que é de Deus e o que não é de Deus. Então por que você fica pegando? Ele disse: não toqueis em nada imundo. Poxa vida, você está no meio de uma guerra, você está no meio de uma luta, você está no meio de uma batalha travada. Deus é com você, Deus é com a sua história, desde o ventre da sua mãe. Mas você tem que entender que Deus quer que você dê atenção a esse momento. Qual é a situação de Sansão? Repetidamente esse menino não ouviu a Deus. Deus falou: Sansão, te mantém distante dessas nações iníquas. Ele não se convenceu. Ele foi lá, praticou desejos imorais, e quando ele foi procurar força para vencer aquela luta, ele se achou indefeso. Eu não quero que isso aconteça com nenhum de nós aqui na igreja. Eu não quero que isso aconteça com nenhuma pessoa, irmão. Mas você vai ter que entender que Deus está falando repetidamente com você. Sai do meio deles. Não toqueis em nada imundo. O Senhor é contigo. O Senhor quer trazer vitória sobre a sua vida. Deus é com você. Ah, mas é luta. Bispo, eu não sei como fazer. Eu sei, irmão. Tem um processo maravilhoso. Sabe, um processo assim que a gente vai. Deu um desejo de fazer uma coisa que não é de Deus. Vai lá, dobra teu joelho e ora. Vai lá, clama. Vai lá, abre a Bíblia e lê. Bota um louvor e canta. Faz qualquer coisa. Sai correndo
Te deu uma coisa louca, sai correndo, bota uma roupa de física, sai, inventa uma coisa. Você sabe que vem alguém para te trazer uma informação ruim, para roubar a tua paz de Deus. Fala, não dá para vir, desculpa, eu tenho ginástica, eu tenho não sei o que, eu tenho que estudar, eu tenho que caçar, eu tenho que pescar. Entrar num desespero total, pega e vem para dentro da igreja, chega, bate na porta, fala, pastor está aí, bispo está aí, abre a porta, dobra o teu joelho, vai orar, fica 2, 3 horas orando. Mas não deixa o inimigo roubar a tua paz. Amém? Você entendeu isso aqui? Vai em capítulo 17, versículo 28. Daí eu termino a minha pregação. Não, deixa eu ver se é no 17. 16, 28, perdão. Nós estamos no 16, né? 28. Diz assim: Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que... O que diz aí? Te lembres de mim. E esforça-me agora. Só desta... Ó Deus, para que de uma vez me vingue pelos meus 2. A Bíblia diz que Deus ouviu o clamor de Sansão. A Bíblia diz que Sansão clamou. Sansão, sinceramente arrependido, com fé renovada em Deus, clamou ao Senhor. E a sua oração foi ouvida. Mas será que vai ter que ser arrancado 2 olhos para você ter que clamar a Deus de verdade, a sua oração ser ouvida? Amém? Mas Deus arranca mesmo 2 olhos, mais que 2 olhos. Tenho encontrado gente sem perna, sem braço, sem olho, sem orelha, sem ouvido, sem zóio, sem umbigo, sem pé e sem as coisas, muitas vezes. Sem família, sem carro, sem casa, sem nada. Porque Deus havia dito. E daí no meio daquele desespero, então a pessoa clama, fala: Deus, desculpa, Senhor. Só que daí já é tarde, foi tudo por água abaixo. Deus ouve, mas tem que começar tudo de novo daí. Amém? Você me entendeu? Amém? Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor, bem forte para Jesus. Se coloque de pé, eu quero orar por você. Amém? Canta para mim, se tu olhares, Senhor, para dentro de mim. Coloca a tua mão no teu coração, vamos orar aqui e orar em casa. Depois dessa oração em casa, vocês vão estar se despedindo de nós. Que Deus abençoe vocês. Ao término dessa oração, nós vamos cortar a nossa filmagem. Que Deus abençoe a sua casa e a sua família também. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso querido Pai, oramos agora neste lugar, Senhor. Oramos agora pelas pessoas que estão nas suas casas, Pai. Oramos para que haja, Deus, uma força dentro de nós, uma força nova, uma força sobrenatural, um poder tão grande, mas tão grande, Senhor, que nós consigamos a vencer as astutas ciladas e os ataques de Satanás contra nós. O inimigo tem sido sujo, o inimigo tem sido imundo e encardido. Satanás tem aberto mão de muitas coisas e lançado sobre nós suas hostes espirituais do mal. Tem nos cercado com seus principados e potestades, com seus príncipes das trevas, até mesmo em lugares celestiais. Mas, Pai, eu sei que Tu vem trazer força para nós nesse culto. Eu sei que Tu vem trazer entendimento da Tua palavra. E eu sei, Senhor, que Tu tem nos advertido repetidamente, mas que nós vamos dar um rumo novo na nossa parceria contigo, Paizinho. Eu sei, Senhor, que Tu vai me ajudar a mim e ajudar os meus irmãos a ouvir a Tua voz e a guardá-la no nosso coração. A Tua palavra diz: filho meu, ouve as minhas palavras e guarda no teu coração. A Bíblia diz: amarra-as no teu pescoço. A Bíblia diz: não aparta da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite. A Bíblia Sagrada diz: cingi os vossos lombos com a verdade, calçai as sandálias do Evangelho da paz. A Bíblia diz:
ficai firmes para resistir ao dia do mal. Ah, meu Deus, me ajuda, Pai, a mim e aos meus irmãos. Me ajuda, Senhor, a vencer esta batalha, Pai. Me ajuda, Senhor, a concluir, Pai, esta situação em nossa vida. Não permita que Satanás sugira coisas para nós. Não permita que ele ofereça as bandejas cheias, Pai, como foi o caso de Sansão e Dalila. Não permita, Pai, que ele venha a tentar 2, 3, 4 vezes até que Sansão caiu. Ajuda-nos e ouve-nos, Pai, no meio desta oração. Senhor, eu te agradeço, Pai, porque a tua graça e a tua misericórdia, ela nos basta, Pai. Obrigado, meu Deus, porque nesta manhã eu sei, Senhor, que o Senhor renovou a nossa fé, renovou a nossa estrutura, Pai. Senhor, eu quero te agradecer. E você que crê que está aqui comigo, diz assim, diga comigo assim, diga em nome do Pai, diga em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus.